E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô tentando aulas de slides. Tinha dado um problema na minha mente há um tempo atrás. Eu tentei essa dinâmica nos outros cursos. Os outros cursos parece que não deu muito certo. Pelo menos eu acho, né? A gente precisa ficar deduzindo informações e tal. Mas em relatividade, como tem muita imagem, as aulas estão dando da ordem de 2 horas. Eu acho que é muita coisa, é muito grande. Eu vou tentar fazer um experimento aqui com slides para ver se dá uma encurtada. Se for o caso, talvez eu pense em mantê-las, né, em slides, pelo menos, tá? No mais, demais eu pretendo computador, ok? Então hoje a gente vai falar sobre dinâmica relativística, vai falar de colisões, desde tá? Então se a gente pronta com os resultados da relatividade geral, a gente deve, em princípio, escrever toda a nossa mecânica de acordo. Mas a gente sabe que isso não é necessário. O esquema newtoniano, embora seja estritamente correto, apenas no limite de quantidades extremamente pequenas, ele vai funcionar de forma bonita em uma enorme variedade de situações. Isso, como a gente viu, ocorre porque as maiores velocidades que a gente encontra, né, ainda são minúsculas quando a gente compara com a velocidade da luz. Essas velocidades, em geral, são menores que 10 a menos 5 vezes a velocidade da luz. Então, há tanto uma área que o uso da relatividade especial é claramente necessário. Problemas envolvendo velocidades que não são em comparação à velocidade da luz. Isso significa principalmente o mundo das partículas atômicas e nucleares. E aí é óbvio que sardinha para o lado, porque eu sou físico de partículas, eu trabalho com partículas nucleares e colisores. Então, aqui vai ser uma área em que, para mim, é razoável. Com esses problemas, portanto, que a gente vai nessa aula, vai estar amplamente preocupado. Então, a gente não vai tentar, nessa aula, considerar em detalhes os movimentos das partículas em ação de nosso objetivo é mais modesto. O que a gente vai fazer é mostrar os tipos de cálculos podem ser feitos com a ajuda de apenas dois princípios. O primeiro é a conservação do momento linear, a conservação de energia. O primeiro vai ser como problemas newtonianos, aplicável a cada um dos três componentes separados no momento linear ou momento total, tratado como um único, tá? Vetor. O segundo é usado com o entendimento de que a energia total, todas as formas, incluindo a massa, é a quantidade conservada. Então, a gente vai considerar como básico os princípios se aplicam a qualquer sistema autocontido e a gente vai nos concentrar em situações nas quais uma interação termina em algum período limitado de tempo. Ele vai começar e terminar e vai ser um. Em outras palavras, a gente vai fixar nossa atenção em colisões ou processos análogos. Nossa situação vai se relacionar o antes e o depois. Tá? Então, antes da gente poder aplicar esse princípio, tá? Como formulá-los, eles em relativismo. Então, lá nas nossas primeiras aulas, aula 1 ou aula 2, não me engano, a gente desenvolveu as expressões para massa, momento e energia total, uma única partícula de massa de repouso. Então, é uma massa de repouso m0, né? E ela vai se movendo com uma velocidade v em relação ao laboratório. Então, as equações que a gente encontrou foi que para uma partícula de massa, eh, a massa para uma partícula que está se movendo v é dada, né, por um gama vezes a massa de partícula. O vetor momento é igual ao gama vezes a massa de partícula vezes a velocidade. E a energia é esse gama vezes a massa de repouso vezes c quadrado, né? E aqui a gente tomou gama como sendo uma função de v, onde ele é dado como a 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, né? E a derivação desse resultado fez uso da relação
energia e momento para fótons, né? Onde o momento vai ser igual à energia sobre a velocidade da luz. Além disso, se você considerar os argumentos, pode ver que, de fato, a gente assumiu que a conservação é válida. Então, a gente inferiu as fórmulas apropriadas para o momento e energia. Então, assim, ao considerar a pressão da luz, a gente não deveria ter inferido nada sobre os fótons, sem assumir que esse momento foi totalmente transferido para nada. Então, no cálculo da caixa de Einstein, também, as conservações do momento é explicitamente assumida ao discutir o experimento de velocidade máxima, vai tomar como garantido, né? E tomar como certo que uma medição calorimétrica vai nos dar, por meio de energia, um conhecimento exato da energia cinética trazida pelos elétrons viajando a velocidades próximas à velocidade da luz. Bom, aqui então nessa estágio a gente não está descobrindo esses grandes princípios relacionistas da dinâmica, a gente está ao contrário afirmando eles, com base no fato de que o uso já foi amplamente justificado na dinâmica clássica, tá? Então, ao passar da dinâmica newtoniana para a dinâmica einsteiniana, a gente vai estar ampliando a gama de problemas que pode ser tratada de acordo com um único conjunto de regras, tá? No processo, a gente vai chegar a novas prescrições para calcular quantidades como momento e energia cinética em termos de velocidade e um parâmetro inercial, que vai ser a massa. Ok? Então, a transição para a dinâmica relativista ela não é arbitrária. Dada a cinemática relativista, um conhecimento das leis newtonianas, a gente é levado naturalmente. A gente não estava em posição de fazer isso no começo do curso. Nossos argumentos foram como apontados, mas sugestivos. Mas nesse ponto, a gente pode oferecer uma abordagem muito mais limpa, baseado em situações facilmente visualizáveis que a gente tem agora. Então, o curso do argumento ilustra mais uma vez a conexão muito íntima entre a formulação particular da cinemática e a dinâmica a ela apropriada. Tá? Então, a gente vai começar fazendo duas visões, tá, de uma colisão elástica. Beleza? Então, agora a gente vai considerar uma, uma tipo muito simples de processo de colisão, tá? Então vai ser uma colisão perfeitamente elástica, das duas partículas, tá? Ela vai ser uma colisão, cada todo movimento corre em um plano só, e a gente vai analisar eles em termos de conservação do momento. Então, como plano de fundo, a gente vai considerar por um momento as versões newtonianas desse processo. Então, a gente vai ter os corpos A e B, com velocidades iniciais U1 e 2, respectivamente. Eles vão colidir entre si e vão passar a ter velocidades V1 e V2. Tá? Então, em qualquer colisão individual desse tipo, é sempre possível criar um conjunto de 4 indicadores escalares. Tá? São 4 alfas, tá? Que vão permitir escrever uma equação com essa forma. Então, multiplicador vezes a velocidade inicial do corpo 1, mais um outro multiplicador vezes a velocidade 2, precisa ser igual ao multiplicador vezes a velocidade 1, mais um multiplicador vezes a velocidade final do corpo 2. Tá? Isso, então, tal como essa é uma afirmação bastante desinteressante, né? Mas experimentos para todos os valores 2 revelam um notável resultado de que cada uma dessas funções para dois objetos dados pode obter uma identidade vetorial, né? Se a gente colocar, por exemplo, que α1 é igual a α3, é a massa do A, né? Uma propriedade escalar do corpo A, e α2 igual a α4, que é a massa do corpo B, que é uma propriedade é, é, escalar correspondente ao corpo B.
Então, em outras palavras, as observações puramente cinemáticas de um processo de colisão, ele nos levam a introduzir o parâmetro que a gente vai chamar de massas iniciais dos dois corpos. E nos permite escrever a conhecida equação de conservação de momento linear, né? MA 1 mais MB vezes a velocidade 2 igual a MA vezes a velocidade final 1. Tá? Quando a gente introduz a cinemática relativística, a relação entre as velocidades iniciais dos objetos ele não é mais exprimido de uma forma tão simples. No entanto, a gente vai manter o mais próximo dela, talvez isso perguntando o que está em prática de tal colisão, se afirmarmos a conservação do momento linear estendido. Então, na colisão elástica de corpos A e B, como a gente ponto de vista, as velocidades iniciais e finais são relacionadas pelas equações ma, né, que a gente sabe na relatividade, que essa massa é função da velocidade do corpo, né, vezes a velocidade do corpo, mais mb, que também é função da velocidade do corpo, vezes a velocidade do corpo, precisa ser conservada. Então, isso também precisa ser relacionado às velocidades finais, tá? Então, vai ter uma nova massa que também vai ser função dessa nova velocidade, e a gente vai usar essas novas massas, né? Então, aqui, MA é uma propriedade inercial escalar de A, que ela depende apenas das suas velocidades, e MB é uma propriedade escalar correspondente a B, né? Sabe que a mecânica newtoniana, essa equação é satisfeita por valores de MA e MB que são totalmente independentes da velocidade. A gente vê agora como a cinemática relativista a dependência de, conforme dado, é, perdão, não essa equação, mas dado pela equação, equações dadas pela aqui. Bom, então vamos lá. A gente vai imaginar dois experimentos, um no diferencial, inercial, S, e outro em S'. Eles usam tipos idênticos de instrumentos para medir tempo e distância, concordam em produzir uma colisão completamente simétrica entre as partículas. O experimentador em S vai projetar uma partícula A ao longo do zero, né? Que vai ser medido. E o experimentador em S' ele vai projetar uma outra partícula B ao longo do seu eixo com linha, com uma velocidade menos u zero, tá? Que é medida. A velocidade zero é pequena, mas S e S' tem uma velocidade relativa muito grande, tá? A velocidade relativa a V ao longo do eixo C. Os experimentos são tão habilidosos que as partículas colidem, os experimentadores, as partículas elas vão colidir quando o seu centro eles estão ao longo do eixo Y. Então, a colisão observada entre S e S, tanto, vai assumir essa forma, beleza? Então, aqui a gente tem uma partícula A observada no S', né, com a partícula de velocidade zero no eixo Y. E uma partícula B observada no sistema S com uma velocidade menos u zero. Perdão, A ele tem velocidade u zero no sistema S, B tem uma velocidade menos u zero. Então, o Y, ou a componente Y, ou a componente velocidade, cada uma das partículas exatamente contrário, né, em sua velocidade linha, ela vai permanecer inalterada. Corresponde à reversibilidade complexa dos termos da colisão. Né? Para analisar esse processo, a gente nota os seguintes pontos. Primeiro, conforme a gente observa S, a componente Y da velocidade de A vai ser inicialmente o zero, depois menos o zero. Tá? A componente Y da velocidade B vai ser inicialmente U
né? Depois, não, vai ser menos U, depois U. Então, a relação entre o zero e U é dada por uma equação de transformação, né? Que a gente já conhece, né? É, para componentes digitais, né? A direito, a direção do movimento dos referenciais vai ser dada essa equação, né? O y, então a velocidade de U, tema S, é igual à velocidade de U S' por gama, mais 1 mais V vezes a velocidade U, tema linha, só que no eixo x, dividido por c quadrado. Ok? Então, aqui, né, como no referencial, S' a componente U x, né, V é zero, então a gente pode reduzir essa equação para essa forma. Tá? Cada aqui embaixo é zero. Fica todo mundo aqui sobre 1, né? E aqui, né? Zero sobre gama. E aí aqui. Então, como a gente observou, os papéis de A e B eles são trocados. Sinais de V, o sinal de V é invertido. A simetria, ela completa, pode ser claramente. Se a gente olha aqui, na B, né? A gente está olhando no. Se a gente roda isso, parte aqui, em 180 graus, plano, ela então ela vai corresponder à figura A. Né? Se a gente rotaciona isso aqui 30 graus, isso aqui vira isso aqui. Então, todas as coisas, né? Todas as ações vai ser rotacionada. Então, conforme a nossa terceira vai ser que conforme a gente observa qualquer referencial, a velocidade de cada partícula vai permanecer alterada pela colisão. Né? E é o zero ou, né, o quadrado mais v quadrado raiz. Né? A raiz de quadrado mais v quadrado. Por causa da identidade das partículas, a gente está preocupado com apenas dois valores possíveis de m, né? M zero e m de Vzão, onde o Vzão vai ser a raiz de u quadrado mais v quadrado. Tá? Então, a conservação do momento linear, né, conforme a gente conhece, então descrita pela seguinte afirmação: Py vai ser igual a massa, que é uma função de u zero, né? Zero, né? Então, menos a massa, que é uma função de v, que é a componente tomada, né, da velocidade relativa v, né? Menos a massa zero, mais m tesão. E, né, portanto, assim, né, a gente exatamente que a m de Vzão dividido por zero é o zero sobre u. Tá? Agora a gente tem postulado que o zero é pequeno. É tão pequeno quanto a gente pode imaginar. Então, portanto, a quantidade inercial m de u zero ela pode ser tomada apenas como uma massa inercial newtoniana. Então, os efeitos relativísticos não são importantes se a velocidade de u zero é pequena. Então, aqui, a gente pode dar que zero é muito menor que v, a velocidade relativa, reais, né? Segue, segue da nossa então, breve, né? Segue dessa equação. Tá? E, exatamente, U é muito menor que V, portanto, V é aproximadamente, Vzão é aproximadamente. Então, assim, a gente pode imaginar, óbvio, né? Vzão é raiz de U quadrado mais Vzinho quadrado, o U é muito menor que V, então ele é totalmente relevante. Essa raiz vai dar aproximadamente.
Então, assim, se a gente imagina uma colisão limite, tipo, toma o zero indo para zero, a gente conclui a partir dessa equação aqui, tá? Para zero, que a massa, vou voltar aqui, ó. A massa de V, de Vzinho, na verdade é a nossa massa de Vzão, né? Nada mais é que um gama, né? Gama vezes zero, né? Portanto, aqui tem a equação. Ok? Então, essa aqui e aqui de novo, nosso, nosso vetor momento é gama de zero vezes o vetor V, né? Que é uma definição apropriada do momento linear de uma partícula de massa m, né? Massa de repouso m0, né? E ele viaja a uma velocidade v. A discussão aqui é limitada estritamente à questão do momento. A definição de massa que a gente emerge dessa análise, ou seja, conforme dado por essa equação, né, também é aplicável aos cálculos de que envolve a energia do sistema, porque tudo isso veio de momento. Agora, vale para a energia? É claro que a gente já argumentou no começo do curso que isso é verdade, mas uma análise baseada em outros processos de construção ético talvez vai dar uma melhor convicção do resultado. Portanto, a gente vai começar agora a conversar sobre as visões das colisões inelásticas, tá? Já tratamos colisões elásticas, então é razoável, né? Possa tratar elásticas, porque aqui vai adicionar um ingrediente extra, né? Vai ser a energia. Então, de novo, agora a gente vai considerar o impacto de duas partículas idênticas, tá? Mas dessa vez a gente vai supor que a colisão é completamente elástica, inelástica. Então a gente vai ter um referencial S', qual as partículas se aproximam ao longo de uma reta com iguais e opostas magnitude U. Então vai ser essa nossa primeira parte da figura. Então, no referencial S', as duas são idênticas, né? Ok? E elas se aproximam com velocidades iguais, módulo e opostas. Né? Então, isso vai existir um outro referencial S relativo a S' que tem velocidade, tá? No qual as partículas ela vai estar realmente estacionária. Está pensando agora uma partícula m0 estacionária e essa aqui tendo a velocidade de usão, tá? Ela chega aqui, beleza? Aqui no nosso referencial, pelo que a gente sabe de coisas plásticas, ela tem que terminar parada, né? Com massa zero. E aqui no nosso S, ela vai terminar com uma massa, né? Vai para. Tá? Então, como observado no nosso referencial S', a colisão resulta na formação de uma partícula composta estacionária. Portanto, no referencial S, essa partícula composta ela precisa ser observada como tendo a velocidade U. Tá? Nesse mesmo referencial S, a partícula inicialmente em movimento tem uma velocidade U relacionada a uma velocidade relacionada a Uzinho através da fórmula de adição de velocidade. Portanto, a gente vai adicionar essas velocidades a partir dessa fórmula aqui. Beleza? Em que, se a gente coloca o x sendo fusão, né? Fusão, então, o x' vai ser a velocidade v do referencial, portanto, usinho, beleza? Então, dessa forma, isso aqui, essa adição, beleza? Então, beleza. Agora, a gente vai escrever as afirmações de conservação do momento, conservação de massa do ponto de vista referencial, como a gente acabou de fazer. Vai supor que a massa é função da velocidade. Então vamos lá pelas equações. Pelo momento. Então, momento, a conservação do momento, a massa da partícula composta com U, que é uma função de U, então, vezes a velocidade dessa velocidade,
Perdão, essa é a inicial, né? A partícula inicial, então, vezes a velocidade da usão, é igual à massa da partícula composta com velocidade uzinho, beleza? Massa, então, massona, beleza? Então, momento inicial igual ao momento final. Agora, a massa da partícula inicial, né, que é uma função, mais a massa de repouso da outra partícula que está parada, tem que ser igual à massa da grandona. Então, se a gente elimina a emissão nessas duas equações, contra a massa de usão, né, a massa em função da usão, dividido pela massa em função da massa inercial, é igual a Uzinho sobre. Tá? Então, agora, a nossa equação escreve, né, essa equação aqui, essa equação, tá? Ela vai nos dar, tá? Vai nos dar uma conexão entre usão e usão, tá? A equação, tá? Ela vai dar uma equação entre usão e usinho, que a gente pode encontrar a relação, a razão da massa de usão, tá? Massa em função de usão, dividido pela massa de repouso, tá? E é uma função explícita de usão. Então, dessa equação, a gente vai ter isso, tá? Tá? Quadrado, duas vezes a função, vezes o zinho, mais quadrado é zero. Se a gente reorganizar esses negócios, aqui é isso, tá? Bom, pessoal, então, como a gente precisa ter que uzinho é usão sobre 2, para um caso em que a usão é muito menor que 2, a gente sabe que a função negativa precisa ser escolhida. A gente vai apelar pro fato de que o radical é aproximadamente igual a 1 menos, menos esse negócio. Esse negócio aqui. É aproximadamente igual a isso aqui. Beleza? Então, a gente vai ter. Então, tá? Tá só ação negativo, né? Dessa forma, a gente pode reorganizar aqui, tá? Né? Ou seja, tá ficando um negócio feio. Né? Três formas. Se a gente substitui essa equação na nossa equação da razão da massa em a massa real, vai ter isso. Tá? Isso é exatamente gama. Tá? Então, vai nos repetir uma fórmula para massa. Né? Então, esse cálculo envolve mais manipulação algébrica o cálculo da plástica. Né? Mas é mais satisfatório, né? De várias maneiras. A primeira é que a colisão é considerada como simples, né? A colisão, né? A matemática não é. A colisão ela é extremamente sendo o movimento inteiramente ao longo de uma linha. Tá? O segundo é que o cálculo é exato. Partículas A está por definição estacionária no referencial S antes da colisão, né? Não é apenas uma aproximação como no caso anterior. A terceira observação é que o split da equação de massa ela leva naturalmente à equivalência da massa e energia. Em essência, a gente já desenvolveu a conexão entre termos do. Portanto, o primeiro objetivo é afirmar aqui, é enfatizar mais uma vez a conexão íntima entre a cinemática e a dinâmica. Então, dessa equação,
a gente tem, portanto, que a massa não é a m0 vezes isso aqui. E a gente pode expandir inteiro. Então, dessa forma, mu vezes quadrado é igual a essa série aqui, tá? Então, note que o termo ah, da eita, tá? Ele corresponde exatamente à energia cinética clássica, tá? A partícula massa m0, velocidade de fusão. Então, a gente vai chegar à afirmação familiar de que a energia total de uma partícula zero e velocidade de fusão vai ser dada isso aqui, tá? Tá? Então, zero vezes quadrado de Ambolho nada mais é do que a massa relativa quadrado. Então, E igual a mc quadrado, tá bom? Então, a gente vai definir como E0 é 0c quadrado, define a partícula. Quarta observação, se a gente considerar a colisão, né, é, mais a colisão, a gente pode demonstrar que o consistente de uma relação massa por velocidade não envolve contradições, tá? Então, na nossa equação da do raio massas sendo igual a gama zero, né? Raio não, a razão entre as massas zero, a gente tem uma estimativa da massa daquela partícula em colisão e conforme a gente observa o referencial S, tem velocidade U. Então, vamos expressar isso em termos de Uzinho, né? Usando as é, aqui. Então, isso em termos de Uzinho, a gente chega nisso aqui. Menos não, quadrado é igual, sabe quanto? E arranjando a gente chega nisso, tá? Ok? Dessa forma, M, então, se a gente substitui esses valores, né, na nossa equação, começo, né, M de usão mais M repouso igual a M, né, a gente vai chegar, ok? Então, acaba chegando. É, então, beleza. Temos uma. Para encontrar que as massas das partículas compostas elas são medidas no referencial S a partir dessa equação. Mas no referencial S, a gente vai. As partículas compostas elas têm velocidade Uzinho, né? Então, na base das equações, a gente teria que a sua massa de repouso deveria ser emissão zero, onde emissão zero vai ser essa. Então, essa partícula no referencial S ela tem velocidade, né? Então, essa massa que a gente mede não é a massa de repouso da partícula. Se a gente usar essa equação aqui, né? Essa equação de cima, isso vai nos dar, portanto, emissão zero é 2m0 dividido por bom? Então, mas agora a gente vai considerar a colisão como descrita no sistema S', tá? Sistema S, por S'. Aqui, a partícula composta, né, ela está de fato em repouso. Então, tendo sido formada a partir da colisão das duas, cada uma com massa de repouso zero e velocidade de U, né? Então, a gente está assumindo todas as energias, a energia mecânica trazida por partícula de não é retida dentro da partícula composta. Assim, a gente não assume e a gente não deve assumir que emissão zero é igual a 2 emissãozinho. Desculpa, emissãozinho. A 2 mzinho. Se a gente usa a declaração da massa cada no referencial S', a gente tem que
é, mzão zero igual a 2mzinho de U, tá? Isso é idêntico com a nossa equação acima, tá? Então, 2, ok? Idêntico, tá? Bom, tá? Se a gente aceita a velocidade da massa como dada pelas equações, assim a gente consegue colocar m, que a massa vai ser igual a um gama vezes a massa de repouso, tá? Então, aqui a gente consegue também fazer uma análise completa também das elásticas que a gente precisa deixar os dois termos, né? Então, a gente precisa fazer algumas observações adicionais sobre as leis de conservação para a gente conseguir trabalhar nos nossos exemplos, tá? Então, a gente fica muito claro da nossa então, que as leis de conservação do momento e da energia são sagradas, tá? Mas nada, entretanto, na nossa experiência agora que tem abandono da conservação, gente. Mas tudo bem, né? Isso pode acontecer. Não é um dogma. Já esteve muito próximo disso algumas vezes. Por exemplo, quando a existência do neutrino, né, uma partícula queimada, lado, lada pelo Pauli em 1930, para evitar abrir mão da conservação de energia do decaimento beta. Tá? Então, ninguém era um problema aqui, tinha problema no não quebrava a conservação. E aí o Paulo inventou essa partícula aí, demorou mais de 20 anos antes de ser detectado, mas foi a nossa confiança ação, ela foi ela que permitiu aí procurar essa parte. E ela foi fortalecida ainda mais depois. Então, claramente, as leis de a lei de conservação ela não vão ter toda a história de longe, tá? Então, na colisão de duas partículas atômicas, por exemplo, a gente detalhada sobre as forças interatômicas antes de poder responder e muito mais questões importantes. As partículas elas vão se unir ou elas vão sofrer uma colisão elástica? Uma colisão vai ser parcialmente elástica? Qual vai ser a probabilidade de execução de uma determinada direção? Qual é a área alvo efetiva total que elas apresentam ao outro? A gente tem uma série de questões que a gente pode responder, né? A radiação vai ser tida após o impacto, caso afirmativo, qual que vai ser o tipo? Então, para fornecer as respostas a uma ampla gama de condições, provavelmente vai ter muita pesquisa, tá? O fato que a gente está fazendo é, no meu caso em particular, dando um tipo de caimento, violação a uma lei de conservação, que não é o caso de uma conservação mecânica, mas uma ela fraco. Mais adiante, talvez nos próximos cursos, a gente possa abordar, né, a partícula. Tá? No entanto, as leis básicas de comercial, tá tudo, tudo mais facilidade, ferramenta poderosa. O que a gente vai fazer então é nos atrelar às seguintes afirmações. É um sistema isolado, ver aonde ele vai nos levar. Então, a gente vai ter leis, elas vão ter que nos levar que a energia total vai ser igual a um c quadrado vezes a massa total. Isso é uma constante. Para um sistema isolado, o vetor tal, igual uma. A gente já, a gente também vai fazer uma das relações já introduzir nas nossos nossas primeiras aulas são derivadas reais, né? Quadrado é igual a c quadrado quadrado, quadrado é igual a mc quadrado e e zero quadrado e que a velocidade ela é o momento da massa, tanto c quadrado vezes tudo isso já apareceu, né?
nossos aulas, ou, né, o nosso beta vai usar para simplificar as contas, vai definir com isso, e é isso, e é isso. Tá bom? Então, as forças e acelerações, eles não vão tomar parte na nossa discussão, tá? Então, a gente vai começar com alguns problemas de colisão envolvendo fótons, porque a falta de qualquer massa de repouso toma as equações menos complicadas, tá? Fótons são massa, né? Então a gente vai, são partículas sem massas de repouso, vai tratar, bom? Então a gente vai começar a falar de absorção e emissão de fótons, ok? Então vamos começar falando de absorção, tá? Então a gente vai supor que a gente tem uma partícula estacionária, ou seja, pode ser um núcleo de um átomo, tá? E ele tem uma massa, quando eu falo massa é um repouso, emissão zero, tá? E aí a gente vai atingir a partícula. Tá? Então, tá, aqui é uma partícula quântica, tá? Então, tá? Que é completamente absorvido. Então, o sistema combinado ele vai ter uma massa m', e vai recuar com uma velocidade vzinho, tá? Então, a gente tem a partir da conservação E, né? E total tem que ser igual a massa, a energia do repouso, né? Do átomo, mais a energia do fóton, tá? Que isso vai ser a nova massa do fóton, nova massa do sistema final do átomo absorvido do fóton, VC quadrado. E pela conservação do momento linear, o momento linear vai ser igual. O fóton só tinha, a gente tinha, o átomo estava parado, então ele não tem momento. Só o fóton tem momento, o momento tem que ter, e o momento final do sistema tem que ser. Então, dessa forma, mzinho igual a gente só, isso aqui é só álgebra, né? A gente isola mzinho, isso, tá? E beta, a gente sabe que vai tomar esse beta para ajudar a nossa vida, é dado por V sobre C, portanto, beta é isso aqui, ok? Então, note que para uma energia do fóton muito menor que a energia do átomo, a gente tem simplesmente que beta ele vai se aproximar de Q sobre m0c quadrado. Vai corresponder ao cálculo newtoniano em que um corpo em massa invariável m0 vai receber um impulso de magnitude Q sobre C por um fóton. Então, é só isso. Não vai fazer diferença na massa para uma situação muito. Agora vamos estudar a emissão, tá? Então a gente vai considerar um átomo estacionário de massa m0 que vai emitir um fóton de energia, tá? Isso já é mais complicado do que o nosso exemplo anterior, porque o átomo emissor ele sofre um recuo, tá? Deixa o átomo recuado ter uma massa, quer dizer, emissão linha, e massa de repouso m0 linha, né? E velocidade vzinho. Então, nosso sistema de emissão, a nossa energia total é a energia de repouso do átomo antes da colisão, antes da emissão, perdão, que é igual à energia do átomo depois da colisão mais a energia do fóton, né? E a conservação de momento, né? Está parado, né? E emite um fóton. Então, o átomo recua para um lado, o fóton vai para o outro, né? E aí a gente, bom, ou seja, E', novo, a gente isola esses termos aqui e a gente vai ter essas relações. Tá bom, a gente vai resolver essas relações porque se a gente tomar a vantagem de que as relações entre e', tá, U são dadas, né? Então, se a gente usa as nossas equações lá a gente conhece desde o começo, né? E quadrado igual a CP quadrado mais zero quadrado, vai chegar nisso aqui. Tá bom?
a gente tá usando a relação aqui, ou seja, a gente quadrado ao quadrado igual a energia de repouso inicial do fóton, não, perdão, do núcleo atômico, igual a energia de repouso inicial ao quadrado, duas vezes a energia de repouso. Ó, isso aqui é óbvio, né? É óbvio. E dessa forma, portanto, a equação, tá? Se a gente combinar as nossas equações, vai chegar que acho que eu repeti. Ah, não, não tinha. Tem que simplificar aqui, chega nisso aqui, né? A gente joga a nossa equação e a gente chega que a equação, a energia do fóton é Q0 Embora. Então, dessa forma, o importante é a matemática a gente sabe fazer, tá? A matemática dá dor de cabeça, eu não vou matemática, porque as enunciados das leis dadas desde o começo do curso, aplicando aquelas questões do começo do curso, aqui no nosso problema, sabendo que a energia vai momento. Agora, quais são as interpretações físicas? Como a energia do fóton é proporcional à frequência, né, a frequência correspondente é diminuída e o comprimento de onda aumentado. Então, somente se o átomo emissor pudesse, de alguma forma, ser a liberação total da energia Q0 vai ser conferida ao fóton. Tá? Esse resultado ele tem importantes implicações físicas que impõem restrições de habilidade, né, e de absorção e emissão de núcleo atômico. Né? Melhor sair do Telegram. Beleza. É importante por causa disso, né? Absorver suas radiações características. Qualquer elemento, quando adequadamente estimulado, como carga elétrica, emite um espectro de linha característico. Por exemplo, a série de Balmer de hidrogênio. Essas linhas são muito nítidas, ou seja, isso é, cada linha representa uma dispersão extremamente pequena de comprimento de onda em torno de alguma média. Essa nitidez é uma expressão do fato de que os próprios átomos emissores eles não podem emitir dados com qualquer energia nuclear, mas eles estão limitados a uma série de níveis. A emissão de um fóton ele vai corresponder a uma certa diminuição de energia ou massa do átomo, conforme a gente vê ações. Quando o átomo cai de um estado A para um estado B, vai emitir um fóton. O fóton, no entanto, vai ser roubado de uma pequena fração dessa energia pelo recuo atômico. Então, assim, tal fóton contra outro átomo semelhante, com estado mais baixo B, oso, ele não é suficiente para elevar o átomo de volta para o estado A. E a situação é agravada pelo fato de que o processo de absorção, por sua vez, envolve um recuo. Se o estado de energia atômica fosse perfeitamente os átomos inicialmente estacionários, um vapor seria transparente à sua própria radiação. Tá? A situação que a gente descreve é irreal em dois aspectos. Níveis de energia atômica são perfeitamente. Os átomos de um vapor eles têm térmicos que podem, se as forem corretas, anular os efeitos. Acontece de fato que os térmicos mascaram completamente, no caso de luz, mas com os fótons muito mais energéticos, dados dos raios gama, o efeito de recuo é relativamente muito maior, tá? Então a gente consegue que a ação, a ação U vai aparecer, o deslocamento para ser igual a Q zero sobre
portanto, vai aumentar proporcionalmente a zero para um dado valor de. Tá? E, e a gente vai descrever brevemente um experimento que vai demonstrar isso. Tá? Então, o experimento ele foi feito, né, como usando uma motor de velocidade rápida. Tá? Então, a gente vai olhar o experimento. Tá? Primeiro, a gente olha só para a figura, a parte A. Tá bom, essa figura A é um diagrama, tá? Do arranjo tal. Então, uma fonte radioativa de átomos, estados de mercúrio 8, ela foi montada na ponta do rotor. O raio gama, com a energia 400 keV, emite pela fonte, ele emite pela fonte, o movimento vai cair sobre um alvo estacionário de mercúrio, no qual as frações deles foi espalhada em um contador, tá? E vai ser detectado. A dispersão, assim como a absorção, é maior quando a energia é adequada para elevar os estados superiores. Então, a experiência mostra aqui nos dados, né, que, que isso é uma condição, essa condição ela foi alcançada a uma velocidade de fonte de metros por segundo. Pra, tá? Então, vai ser claro que o ar representa uma fração extremamente pequena da energia. É determinada pela razão, né, que é zero sobre quadrado, vai aparecer na nossa equação que a gente já. Para o caso, então, a gente vai ter que o nosso fóton tinha energia, né? 400 keV, a massa de pouso era de o átomo atômica, né? Isso em quilos é esse valor aqui, tá? E, portanto, a energia de repouso mercúrio vai ser da ordem de então, 104 GeV, né? Então, esse aqui é a nossa contribuição, né, para o recuo. É muito pouco. Então, a gente pode ver, né, aqui, para os fótons possíveis, uma energia aproximadamente igual a 2 elétronvolts, o efeito é 5 ordens de menor. Cada fóton, dois recuos, tá? Um, quando, novamente, quando ele absorver, falhar. O fator 1 menos 0 sobre dado e deve, portanto, ser aplicado duas vezes. E a velocidade dada à fonte deve ser para compensar essa fração quadrado de energia de excitação original, que assim fica disponível. É possível calcular a velocidade necessária recorrendo à teoria cinética do efeito Doppler. Já teve, feito. Então, como o nuclear é muito pequeno, a frequência, a frequência Ni, tanto a energia HNI da radiação, é aumentada pela fração V sobre T. Quase como para qualquer fonte que se move em direção ao Equador com a velocidade V, né, muito menor. E, então, a gente exige tanto a relação V sobre C, é a aproximação, e a gente coloca valores zero, miséria, zero, vai ter isso aqui, vai ser 2,4 vezes 10 a 6, ou seja, a velocidade é de 60 metros por segundo. Ok? Então, o pico da curva de conversão observa corresponde a bastante 70, né? Vai ser
valente 12 a bater. A gente vai falar agora power. Então parece que o do átomo nuclear tem uma característica estável na entanto não é assim. Tá? Efeito notável, power vai receber o efeito, pelo qual o recuo pode, para todos os efeitos, exatamente para átomos de uma cristalina. O que acontece, em algumas circunstâncias, o movimento de recuo que acompanha as ações de absorção, né, tá? Raio gama, né? Tá? São absorvidos por todos os átomos e não por um. Então, mesmo que o cristal seja tópicos, tem tantos átomos, por exemplo, ele vai ter da ordem de 10 a décima em um cristal de tamanho cúbico, lado. E a razão, que é 0 sobre 2 m0 quadrado, vai tornar quase infinitamente pequeno. Os isótopos de 19, por exemplo, qual o realizou a liberação de energia, né, zero, vai ser da ordem de Kev, que vai ser da ordem de 14 e tal. Tá? Se a gente toma zero como massa de 10 a décima átomos de vídeo, ou seja, cerca de 3 vezes 10 a menos 15 quilos, vai ter isso. Tá? A relação que vai ser 17. Agora, a gente consegue observar a antecedência de um lugar, garante por si só que os fótons emitidos possam ser átomos semelhantes. Pode afirmar, significa o valor de uma energia que é zero, que caracteriza as diferenças do átomo, seu estado normal e excitado, mas esse é apenas um valor mais provável. O átomo excitado tem uma chance finita de se formar a partir do estado inferior se a estrada de energia for aproximadamente em vez de ser precisamente próxima a Q0, em vez de ser precisamente igual a ela, né? Essa largura característica do estado atômico ou nuclear é algo muito individual. Se a natureza for extremamente pequena, a absorção é ajustada com muita precisão, né? É, nesse, é nesse caso em que o menor deslocamento de energia possibilita a reabsorção que o Power ele se torna um fenômeno espetacular. Então, para tomar o irídio 19, pouco, do 151, exemplo, de novo, é, uma vez os raios gama Kev tem energia variando em cerca de 7,1 volts. Então, a gente vai ter que a variação zero vai ser. A gente vai notar primeiro essa razão, várias ordens de grandeza maior do que a razão E0 sobre. Se para razão zero, a gente toma a massa de apenas um átomo. Né? Então, assim, a reabsorção desses raios gama seria impossível se o núcleo emissor ou o núcleo emissor tivesse livre para recuar. Do outro lado, o valor de delta Qzão sobre Qzão, zero, né? Delta Q sobre zero, é muitas ordens de grandeza maior que Q0 sobre 2 C quadrado. Se M0, M0 a gente toma a massa de bilhões de átomos, problema. Então, assim, se os núcleos excitados de 1 emitem os raios gamas, núcleos normais de
absorvem, tiverem ambos em cristalinas, o efeito de recuo são bastante desprezíveis e a absorção pode acontecer, tá? Ah, mas agora a gente tem um recuo realmente surpreendente. A relação ΔQ sobre zero é tão pequena que a gente introduz apenas uma pequena velocidade relativa entre a fonte e o emistor. É possível devido aos desvios Doppler destruindo as condições de absorção. Então, no caso do irídio, a gente vai ter que é isso aqui, V sobre C, né, para ΔQ vai ser. Então, dessa forma, né, a nossa velocidade é literalmente pouco mais de um passo de um caracol, tá? Mais rápido que um caracol. Então, se a gente pensar no arranjo experimental, a gente usado pelo Power, a gente vai demonstrar feito, a fonte vai ser montada em uma plataforma giratória de rotação lenta. Então, aqui a parte B, a segunda parte, ela vai mostrar, é bem parecido com o que a gente ela vai mostrar resultado nesse tá? É um fenômeno verdadeiramente notável que desde então tem sido observado por uma grande número de raios de raios gama. Alguns deles exibem uma sensibilidade maior do que o relativo da fonte do observador. Mas para obter detalhes antes, a gente caminhar eles para a arte. É apenas por causa da interesse extraordinário do efeito Power, a gente aventura. O tópico original era o recuo, né? O recuo que vai acompanhar a fótons. E essa vai ser uma parte inteira, né? Que foi dedicada a mostrar que os recuos não ocorrem, né? Ocorrem, a rigor não ocorre. Experimentalmente a gente detecta, tá? Então, tá? A gente vai falar um pouco. Então, entusiastas de viagens espaciais, às vezes, radiação como um motor de uma nave espacial. A gestão é motivada, pelo menos em partes, pelo fato de que o foguete proporcionar a velocidade do computado. Assim, aparentemente, há muito a ganhar se a gente a velocidade da luz, né? Pelas velocidades da ordem de 10 a quarta, segundo, representam os químicos. A sugestão pode se tornar muito atraente se a gente pudesse dar a uma espaçonave velocidade tão próxima da velocidade da luz que pudéssemos dar aos viajantes o benefício de uma grande dilatação do tempo, uma longa viagem interestelar. Né? A gente consegue ficar em lugar realmente é parado. Okay? Supõe que a gente começa com um foguete de massa zero, tem uma carga de massa de uma fração F zero, a gente parte do repouso, acaba tendo uma carga de uma certa quantidade total de energia irradiada, em R, ela vai estar viajando na direção oposta. A gente faz as equações de energia, no momento, chegar, que é tal, que é m quadrado, é essa fração dessa energia, né, de lá, né, mais a energia irradiada. Tá? Isso aqui é conservação de energia, e isso aqui é conservação de momento. Tá bom? Se a gente elimina essa radiada entre ações, a gente vai ter
e ação, né? A gente tirar isso aqui a partir das, né? A gente consegue que a energia inicial é descrição, ou seja, está tomando a gama beta. Não, desculpa, mais gama. A gente quer projetar valor específico de dilatação do campo. Então a gente deve resolver essa equação para F, né? Então agora a beta e gama estão relacionadas, né? Dessa forma, né? É isso. É uma beta. É isso aí. Tá? E essa equação aqui vai nos dar isso. Tá? Que vai nos dar a nossa equação para F. Quadrado a F. Se a gente supor, por exemplo, que a gente coloca um gama igual a 10, de modo que a dilatação do tempo faça uma diferença realmente significativa em uma longa custosa viagem estelar. Então, a gente vai encontrar um F aproximadamente igual a 0,5. Parece encorajador. Mas se você pensa de forma humanitária, né? Viajante espacial em potencial, a gente precisa trazer os viajantes de volta. Isso significa passar por mais 3 etapas do mesmo tipo que a gente deve fazer a espaçonave parar e acelerar para viajar de volta e finalmente para a Terra. A massa do remanescente que torna pode ser apenas uma fração F a quarta da massa. Né? Ou seja, caso da gente escolher menos 10 a menos, afinal não é tão promissor, né? Fazer um. Que mais? A gente pode falar agora de criar partículas. Aldo. Falando de cortar. Bom, é, talvez o mais notável de todas as possibilidades, elas vai ser valência, seja a criação de novas partículas, se uma quantidade adequada de energia. Uma fração considerável de toda a atividade da física hoje é baseada especialmente no propósito de criar e estudar partículas muito curtas para serem encontradas na em meia vida. Para criar uma partícula de massa de repouso zero, é claro que vai ser necessário uma estrada de energia pelo menos para ser quadrada. Na prática, porém, é preciso usar mais do que isso, caso muito mais. Há duas razões principais para isso. Primeiro, vão parece haver leis de conservação ambientais além daquelas de energia. Em muitos casos, impossibilitam a criação de apenas uma nova partícula. Então, a mais conhecida dessas leis é a conservação da carga elétrica. Por exemplo, o primeiro desses processos, que a gente vai aqui, ação de energia, ação de um par elétron e um pósitron, de energia, a partir da energia de um fóton de raio gama. Isso aqui, temos um raio gama, e aí ele quebra e forma um par elétron pósitron. Tá? Então, embora apenas por motivos energéticos, um raio gama de 0,5 eV seja suficiente para fornecer massa de repouso de elétron, o único tipo de processo que a natureza permite vai requerer que pelo menos o dobro dessa quantidade. Porque o gama é neutro. Né? Conforme o elétron, eu vou ter um saldo negativo. Não posso ter saldo negativo se eu ter saldo neutro. Então, eu preciso de pósitron também para balancear. Na verdade, embora a carga se aplique variavelmente às ações, tá? ela, ela, ela não
não é uma forma alguma, uma única restrição. Por exemplo, a gente pode se imaginar a criação de um átomo de hidrogênio nêutron, um próton e um elétron. Tá? A energia de um único próton vai ser maior que neve. Mas esse não é um processo observado. Parece que muitos partículas, elétrons, prótons e nêutrons não podem ser criados sem chamar a existência de suas chamadas antipartículas. Partículas que, mesma massa de cargas, etc., ao oposto. A criação de um nêutron, mesmo sem carga, não ocorre sem criação simultânea de um antinêutron. Vai ser diferente no final do momento. E outra coisa importante é que outra razão é que a problema que pode aumentar os requisitos puramente prática. Ela decorre do fato de que o processo de criação normalmente é feito por meio de colisões energéticas entre partículas diferentes. Assim, por exemplo, se eu tenho um meson π, né, um pion, né, carregado positivamente, pode ser produzido, bombardeado um alvo de hidrogênio com prótons de altas energias. Então, essa é a nossa reação. Temos próton, bombardeia, pá, formou um próton, um nêutron e um meson π. Tá? Tá? A colisão de prótons, P1 e P2, eles vão dar origem a um próton, né, um nêutron e um pion, conforme indicado aqui. O meson é uma partícula que pode ser criada isoladamente sem uma antipartícula associada. Tá? Como um nêutron e um próton têm massas quase iguais, a única nova energia necessária é aquela representada pelo pion. Vai ser cerca de 40 MeV. Mas se o próton-alvo, um P2, estiver inicialmente em repouso e P1 tiver um grande momento, uma boa quantidade de energia cinética é bloqueada. No movimento do sistema como um todo e não está disponível para massa certa. Dá para criar. É claro que esse caso não está em princípio. Tá? Se as partículas 2 pudessem colidir a momentos iguais e opostos, e a quantidade de energia é zero. Toda a energia cinética da colisão estaria partícula. Produzir feixes de partículas que viajam em direção oposta é tecnicamente muito mais difícil de atingir um alvo estacionário. Mas a recompensa é grande, como você vai ver. Então a gente vai agora considerar com detalhes alguns processos de criação. Primeiro a gente vai tentar tratar sobre a. Tá? Então, quer a gente tenhamos ou não feixe, então, sempre podemos imaginar em uma onde o momento é zero. Tá? A gente vai supor que a gente faz isso para dois prótons em questão, tá? De modo que eles tenham momentos iguais e opostos, tá? Mais ou menos P, uma energia total de 2mc². Tá? Então, nosso sistema vai ser dado por essa, tá? Beleza? Próton aqui, próton aqui, dois têm a mesma massa, tá? Ele é concebível que nesse inicial do zero, a gente tenha um estado final conforme a gente representa aqui nessa segunda parte. Né? Os dois estão então assim, o estado final ele está com velocidade zero. Né? Faz sentido. Bom, no qual todas as partículas estão em repouso. Tá? Isso representará a condição mais econômica para a criação de partículas, já que nada é desperdiçado em energia cinética, né? E a gente vai ter isso, cinética, né? 2mc² vai ser 2c² mais a massa do pion, tá? Beleza? C². Tá? Então, M0 vai ser a massa do núcleo, ou seja, o outro próton ou nêutron, tá? Gerado eles. E MP vai ser a massa repouso de um carregado, tá? Assim a gente vai ter a massa, certo?
a 1. Fechou? Então, com a massa do 273 elétrons, M0 faz 1.800 elétrons. Isso dá que a massa zero, 0,064, ou M0 dividido vai ser. A gente pode usar isso para poder fixar a velocidade beta, né? Cada próton no referencial do movimento que a gente tem. M sobre gama, e aí a gente consegue beta. Agora, se o próton P2 está realmente em repouso, né? Olha, o referencial de momento zero deve ser velocidade beta relativa em relação ao laboratório. Assim, o próton P1 tem velocidade beta no referencial zero, é uma velocidade beta 1 no laboratório dada por beta 1 a beta mais beta, né? Beta 1 a beta mais beta sobre 1 quadrado. Portanto, beta 1 de acordo com o teu. Então, para isso, a gente vai ter gama 1 vai ser um T1. Aqui, bombardear. O próton bombardeado deve ter cinética de gama 1 quadrado, ou 0,31 vezes m0c quadrado, né? Energia restante de on é de 938 MeV. Portanto, a energia cinética área de cerca de MeV. Ou melhor, mais do que o dobro da energia. Teria sido necessariamente um fator 2 se pudesse ignorar o aumento da massa dos prótons, né? A energia energia de bombardeio calculada aqui vai ser chamada de energia limite do processo. A gente sabe que qualquer coisa menor que isso é insuficiente na prática. O bombardeio acima aumenta a eficiência do processo. Isso é, a probabilidade de que uma colisão próton-próton piada vai se aumentar. Né? Mas esse última declaração levanta questões além da nossa discussão. Pode ser rock, sei lá. Vai acabar se limitando a estritamente a. Bom, tanto mais que acho que tá. Aqui a gente tem uma câmara de. Tá? E aqui é uma fotografia de uma câmara. Mostra o tipo de eficiência a partir da qual a ocorrência de fato a gente. Então a gente vai mencionar aqui, né? A gente aqui a gente está pensando na produção de pion mais, né? A partir do processo próton-próton, tá? Então o que a gente está fazendo? A gente está usando prótons da ordem de Kev e hidrogênio. Então o fóton, o próton incidente, próton 1, próton caminhou aqui. Ele vai colidir com o próton no hidrogênio líquido, né? É algum próton que está dentro do hidrogênio, e vai produzir íon carregado, que vai ser isso aqui. Beleza? Vai produzir um próton, vai ser esse, tá? Beleza? E um nêutron, né? Que ele vai deixar a câmara. Então, o pion mais ele é reconhecido pelo seu decaimento, tá? O decaimento, o pion ele vai decair
íon e um carga positiva. É, é, vai, vai tornar. Sabe que é um pion cai carinha aqui. Então, agora a gente vai falar de produção de antiprótons, tá? Então, a gente antiga a, a negativa não pode ser produzida sem também chamar a existência próprio para antipartícula, tá? Ou seja, um próton extra, tá? Criado. É possível criar um par próton-antipróton por meio de uma colisão próton-próton, tá? E a relação é a seguinte: próton-próton, bate, forma um par, um próton, outro próton, um próton e um. Então, P com essa barrinha em cima, próton, tá? P3 vai ser um próton adicional, tá? Ordinário que vai aparecer. Assim, antes mesmo de considerar a energia cinética indisponível, sabe que pelo menos o dobro de energia de repouso da partícula detectada, a matéria mais eficiente possível, de maneira mais eficiente, prótons por próton, é ter um estado final exatamente como aquele assumido no íons, ou seja, um estado no qual todas as partículas repousam em algum inicial. O fato de termos 4 partículas após a fusão, 3 prótons e um próton, em vez de 3, não dificulta o cálculo. O fato de todas as partículas terem a massa de repouso, o M0, torna o manuseio aritmético mais simples. Tá? Então a gente pode pensar, novo, tá? Novo. E a gente vai usar para representar o estado inicial o nosso referencial de momento zero, tá? A energia total desses 4 deve ser igual ou maior que a energia restante do 4 núcleo. Então, aqui a gente dá E igual a 2mc quadrado, e isso tem que ser igual a 4 quadrado. Então, essa equação é a gama, tá? Isso. Então, de novo, se a gente assume novamente que o próton P2 é um próton alvo em repouso, referir a olha, a velocidade E, né, no laboratório, mais uma vez vai ser dada beta. Então, dessa vez de calcular o próprio beta 1, a gente vai diretamente ao cálculo dos valores. Então, dessa forma, o gama. Então, próton bombardeador ele deve, portanto, ter uma energia total de 7m0c quadrado, ou seja, uma energia cinética 6 c quadrado, porque um ele já tem de massa, né? Como a energia restante de um próton é 0,93 GeV, né? Exige um prótons em GeV. Foi por essa razão que o Evatron da Universidade de Califórnia, a primeira fonte artificial de antiprótons, foi projetado para fornecer prótons de energia cinética. Então a gente pode falar agora de produção de par de prótons, tá? Então, essa figura mostra o mito de produção de elétron-pósitron, né? Para elétron-pósitron por um fóton de alta. A espiral quase simétrica da resposta em campo magnético mostra que nesse evento particular o elétron e o pósitron foram
quase iguais. Essa dúvida de que o fóton que par veio debaixo da imagem, né? Embora não tenha deixado rastros carregado, mas o processo é mais sutil do que parece. Alguém pode ser tentado a imaginar que um fóton por si só vai se transformar espontaneamente em um elétron e um pósitron, mas é possível apenas em termos dinâmicos, tá? Porque o momento linear não pode ser conservado. Então, para isso, para ver isso, caso a gente considera o fato que quaisquer que sejam as velocidades do elétron e do pósitron, pode-se sempre encontrar um referencial que seus movimentos sejam iguais e opostos, de modo que o momento linear total seja zero. Mas nunca se pode transformar a velocidade de um fóton, tá? É, e agora o fóton, tá? Diferentes quadros, eles... Assim, a gente precisa haver outro parceiro para o ato de criação. O parceiro ele pode ser um elétron ou mais comum, um próton. Imagina que a quarta partícula é o núcleo. Então, a análise da dinâmica, né, torna-se bastante simples. Porque um núcleo, sendo muito massivo, pode absorver uma grande quantidade de momento nuclear, sem ao menos tentar, sem ao mesmo tempo desviar muita energia. Se a gente considerar o resultado newtoniano do que a m, em algum momento linear P é igual a P quadrado sobre 2m, e portanto pode ser muito pequeno se m é muito grande. Assim, a gente pode ser mais ou menos verdadeiro dizer que toda a energia do fóton vai para o elétron e o pósitron, o núcleo cuida do equilíbrio do momento. Então, nessa fotografia, a produção do par ocorreu em uma câmara de tá? É, né? Da ausência de qualquer outro rastro, pode-se inferir que o quarto parceiro do processo era um próton, átomos de hidrogênio, em vez de um elétron. A rápida curvatura dos rastros de elétrons e pósitrons mostram que as partículas perdem energia com uma taxa rápida ao viajar através do... Esse tipo de produção desses pares, fótons energéticos, não se limita aos elétrons, embora a energia de fótons para qualquer outra coisa seja enormemente 0,2 metros, tá? Representa o limite da criação de elétrons. É oportuno mencionar que outros processos, um outro processo que pode ser considerado o verso da criação de pares, que é a aniquilação mútua de partículas, com a produção de energia radiante. O pósitron e um elétron, eles vão se unir e enquanto vai emergir dois fótons. Por que dois, não um? Mais uma vez, pode reconhecer os requisitos passando no... Tá? Então, existe uma real, geralmente o próprio óleo, no qual o momento total do sistema elétron-pósitron é zero. No mínimo, a gente precisa ter dois fótons de igual e viajando em direções opostas, para manter o equilíbrio do momento. De qualquer forma, se o elétron e o pósitron, quando efetivamente isolados de partículas, né, vai manter a conservação. Também tem a conservação de... Então, é, outro tema importante é espalhamento. Isso é um tema que vai ser revisitado eventualmente em quântica, mas aqui a gente não vai tratar do ponto. Ok? Então vamos lá. Então, como o nosso tópico é física, vai considerar dois problemas de espalhamento elástico, ou seja, colisões elásticas entre partículas. Quais ferramentas puras a força
A gente vai falar primeiro de espalhamento elástico, partículas, tá? Então, como primeiro exemplo, a gente tem idênticas, por exemplo, dois prótons ou dois elétrons. É um resultado bem conhecido da mecânica quantiana que se uma partícula estacionária é atingida elasticamente idêntica, o ângulo entre vai exatamente 90 graus, tá? Então, segue a partir dessa figura, tá? Belo exemplo disso é uma colisão próton-próton, baixa energia, tá? Então, tá? Que ocorreu quando um próton em si atingiu o próton estacionário, átomos de fotografia. Devido ao aumento da massa inercial com a velocidade, resultados deixam de ser verdadeiros na chamada região relativística de energia. Há uma compressão das direções para frente de círculo, tá? Dado esse ângulo de graus, mas sim essa à frente de modo que o, tá? Então, para poder ser coisas, né, vai se limitar a considerar um caso especial em que após a colisão as duas partículas situadas no S viaja simetricamente em ângulos iguais em relação à direção da partícula incidente. A gente vai supor que as partículas tal E1, P1, P1. E a gente vai deixar os momentos das partículas após a colisão P2, tá? Em os 0, mais ou menos θ sobre 2, tá? Para P1, né? Então, o nosso modelo vai ser, tá? Então, pela conservação de energia e movimento, então, E1, 0, né? Igual a isso aqui, certo? 2 é 2. E1 E2 cos. E tem, exatamente, C quadrado igual a E1 quadrado menos quadrado, e que C2 quadrado. A gente está fazendo conservações, tá? É isso. Está fazendo, aplicando as nossas conservações aqui, tá? Isso introduzia a cada parte. De modo que a gente coloca E1 igual a E0, tá? Né? E tá, essas relações. Se a gente substitui, né, isso, e momento, tá? Essa relação, né? E se a gente pegar o cosseno, né? Θ igual a 2 cosseno quadrado de 1, a gente usa essa relação e a gente encontra que o cosseno de é K1 4, tá? A mudança, né? Então, é medida que a gente passa nas baixas PAs, é bem apresentada, né? Para K vai ser a nossa aqui, zero, a gente vai ter que o cosseno de θ vai a zero. Então, π, θ vai a zero, portanto, θ vai para π sobre 2. Então, para K muito maior que zero, vai ter que cosseno de θ 1 e θ vai para zero. Então, essa compressão relativa, né, ângulos de espalhamento foi verificada experimentalmente pela primeira vez pelo Champion em 1902. Tem uns rápidos, né, partículas zero. Microfone, tá? A gente vai usando câmaras, né? Duas colisões elásticas desses elétrons com os elétrons dos átomos do ar da câmara. Tá? Desde aquela época, o efeito tornou-se um lugar comum na física de partículas de altas energias. Então, essa figura mostra
essa figura. Essa figura mostra a fotografia de uma colisão próton-próton desse que a energia dos prótons equivalem a, a, a muitas massas, repousos, a massa de repouso de muitos. Tá? Vamos tentar entender essa figura também. Então, aqui a gente tem uma colisão próton-próton, uma câmara de bolha de hidrogênio líquido. Então, a gente vai usando prótons aproximadamente. Então, o próton incidente entra, tá? Então, o próton entra A, entra aqui em 1, pá, beleza. E dois prótons de recurso fechados, né? Vai, bate com o próton, vai para cá, vai para cá, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Beleza? Então, agora a gente vai falar de outro efeito interessante, geralmente em quântica, tá? Como mas a gente vai tratar aqui também, tá? Ponto de vista, que é o efeito Compton. Então, de todos os que apontam para fótons, o efeito Compton é talvez o mais direto e consistente. É a colisão de um fóton com um elétron livre, que na prática significa um elétron bruxamente ligado a um átomo de modo que. Ô, bebê, tá com sono. É, com um elétron livre, um átomo, um fóton ligado a um átomo de modo que ele seja efetivamente livre. Tá? A colisão é elástica, né, no sentido de que uma energia é desviada da energia cinética para outras formas. O elétron recua, o fóton espalhado tem uma energia mais baixa e, portanto, um comprimento maior. Fótons em si. O temático desse fenômeno do 3, pelo Compton, usando fótons de raio-x, e vai render para ele o prêmio Nobel em 1907. Tá? Então, o processo de espalhamento Compton é uma colisão relativística, essencialmente, né? Pode ser descrita da seguinte maneira: um fóton de energia Q0 atinge um elétron estacionário e recua na direção. Tá? Então, vai ter exatamente isso. Tá? Fóton aqui, pá, bateu no elétron. Tá? Então, o fóton é espalhado, tá? na direção do elétron, tá? E, com energia Q. E a conservação de energia, no momento, vai nos dar a seguinte relação: Q0 mais mz quadrado, C quadrado é igual a E mais Q. Tá? Conservação de energia, normalmente. Tá? Então, o E e P são a energia e momento do elétron recuo. Né? Se a gente é interessado nos fótons espalhados e não nos elétrons, pode proceder na seguinte forma. Essa relação. Tá? Então, aqui N0 e N são os vetores unitários na iniciais e finais, né? Fóton que a gente está mostrando. Né? E se a gente levar ao quadrado cada um dos itens, né? Cada um desses dois, ou seja, conforme o escalar de cada lado segue mesmo no meu caso, e ação subtrai essa equação de baixo da equação de essa relação. E assim, tá isso aqui, tá nisso, tá? Então, se a energia quântica é Q, então o comprimento de onda é dado por Q igual a Hν, né? Ou Hc sobre lambda, onde Ni é a frequência de radiação e lambda é o comprimento de onda. Então, em termos de comprimento de onda, o efeito Compton é descrito, né, de acordo com a seguinte equação: lambda menos lambda zero é igual a H, que é a constante de Planck, dividido por m0c vezes 1
cosseno de θ, tá? Quando eventualmente fizer um curso de mecânica quântica, a gente vai do ponto de vista desse mesmo problema, tá? Ah, em ambos os âmbitos, tá? Na realidade, quanto na física quântica, tá? Então, para um elétron, então, que tem, portanto, H sobre M0C, aproximadamente. Tá, a gente pode definir como igual, vai. Igual a 0,02426 angstrom, tá? valor, valor apreciável, né? Ou 2,4 vezes 10 a menos 10 metros, né? Que o efeito o Compton fez foi estabelecer que o comprimento de onda do raio-x espalhado e vai estar de acordo com tanto na sua depolar quanto no tamanho absoluto do seu deslocamento. Tá? Então, a gente pode ver aqui, tá? Que é um gráfico construído com a partir dos dados publicados pelo. Então, ele vai permanecer uma questão de grande interesse, no entanto, demonstrar a natureza balística da colisão, mostrando que o recuo do elétron aparece simultaneamente com o fóton e uma direção exclusivamente definida pela dinâmica. Tá? A única característica foi demonstrada de forma convincente pelo Ramsey, usando fótons incidentes, né, raios gama, nesse caso, com uma energia nitidamente definida. Então, o experimento ele vai confirmar que o ângulo que o fóton e o elétron, após o espalhamento do valor teórico, dentro dos estabelecidos. Aqui a gente tem dois diagramas para verificar a sua dinâmica. Tá? Então, a coincidência, tempo em partículas, processo de espalhamento Compton, tem sido estabelecida como boas, tá? Para 10 a menos 11 ou menos. Tá? Embora 10 a menos não seja particularmente curto na nossa processo de escalas atômica, tá? A estreita associação de um elétron com cada fóton espalhado é claramente mostrada pelo dado. Tá? Então, aqui a gente tratou na cinemática efeito Doppler como uma questão de cinemática. O nosso breve uso do efeito na raio gama no início da aula também é essencialmente cinemático, embora a gente tenha referido uma consequência dinâmica apelando para a frequência. Mas agora a gente vai aplicar os argumentos da teoria geral, fótons em uma partícula em movimento. A gente vai supor que uma partícula de movimento e B emita um fóton de aquelinha, tá? E um elétron. Com uma direção M, tá? Vai revisitar agora o efeito exatamente o nosso problema. Então, a partícula após emissão vai ter um momento pelinho, né? E pode diferir tanto em amplitude quanto em direção, né? Então a gente tem MC quadrado, e também, de novo, conservação. Sempre conservação. Conservação de energia, conservação de movimento. Bom, então, aqui
N é um vetor, né? Um vetor em comprimento unitário ao longo da direção θ, né? A gente vai fixar a atenção no fóton, não na partícula que recua, e a gente vai reorganizar as equações para eliminar as quantidades indesejadas, né? Então aqui, como a gente vai reescrever a conservação e a conservação assim, tá? Por quê? Né? A gente vai elevar ao quadrado ambos os lados da equação aqui, e pelo produto escalar a gente vai fazer a mesma coisa. Bom, ou seja, solar CP', tá? CP quadrado, ou tá? Dando, né? Então, se a gente tem aí essas duas equações, tá? Aqui, a gente vai ter, bom, relacionar termos, né? Lado, né? Só esse aqui, cabeça, mas tudo bem. Né? Mas a gente sabe isso é a massa de, tá? Isso aqui a gente sabe das aulas e também esse sobre que é beta. Então vamos. Então essa expressão aqui, gigante, vai virar isso aqui, tá bom? E aí a gente consegue deixar ela menos feia. Então, na nossa mente, né, fóton, a gente denotou a, uma queda, repouso, Q0. Da forma, temos a, a repouso final, né, igual a energia inicial, mais isso, né, vai nos dar, pega esse, aplica, tá? A gente pega esse, fica em cima. É, ou, né, a gente pode organizar esse cara daquele. Aí eu tô fazendo correndo de novo, porque, assim, agora é tudo matemática. Tá gravado aqui. Só pausar e ir passo a passo, tá? Porque aqui é só matemática, tá? Tô interessado na física, eu não quero que esse tentar reduzir. Então, agora, a gente tem QM0 sobre 1 menos beta quadrado elevado a meio. Então, a gente vai ter finalmente. Então, aqui, Q é a energia do fóton para V a zero, né? E dado pelo aqui que a gente a nossa análise para caso específico. Se essa equação, não, nessa equação a gente tem uma declaração tido, né? Então, θ, né? A partir do movimento, a partir de uma fonte em movimento, incluindo efeitos de. É idêntico em forma ao nosso problema cinético, dando uma frequência adequada a uma idêntico em forma, baixo, idêntico. Então, a nossa análise pode parecer formidável, não é? Mas na realidade ela não é, né? A nossa momento são completamente diretos. Daí em diante, somente uma questão de fazer um uso sistemático das relações casas, quadrado. Então, para esse
com na espectroscopia óptica, o efeito Doppler se manifesta como um pequeno, mas bastante mensurável alargamento das linhas verticais, resultante nos térmicos. Na física de partículas de altas energias, no entanto, a gente frequentemente acontece que os fótons são emitidos por partículas estáveis, viajando com velocidades comparáveis à velocidade da luz. Então, que é bem frequente, na verdade, né? Estão levando aos desvios Dopplers, que são grandes frações de energia total do fóton. Ok? Então, por hoje é isso, tá? Não acabamos o nosso física de relativismo. É extenso, tá? Mas é extremamente poderoso. Então, mas vamos parar por aqui, porque a nossa aula já tem uma hora. Tenho medo de estar em dúvida. Ok? Então, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.